com as pessoas e informar as pessoas. E já que estamos na Casa da Liberdade, ou relacionada à liberdade, eu estive a pensar, de facto, quais são os valores que hoje se relacionam com a liberdade e a União Europeia. E pensei que, de facto, individualmente, temos liberdade. Sim, temos, relativamente. E até bastante boa. Eu hoje posso ir trabalhar para a Inglaterra, posso ir trabalhar para outros lugares, as habilitações dos ingleses são conhecidas cá. Há grandes passos que foram dados em frente. Foram resultados da União Europeia? Não. Foram resultados da Comunidade Europeia, que é uma coisa muito diferente. E há um ditado chinês que diz que fala-se em desenhar pernas numa minhoca. Quer levar uma coisa mais adiante até ela perder sentido. E de facto é isso que eu sinto que aconteceu com a Comunidade Europeia. Tínhamos chegado a um ponto ótimo, com os países soberanos todos a trabalhar em conjuntos para fins comuns, e decidiram continuar e levá-lo, este projeto, para um lugar que, enfim, destruiu os ideais do projeto inicial. E quais são estas pernas da minhoca? Bem, falando em liberdade, nós não perdemos a liberdade individual, mas o país perdeu a liberdade. Perdeu a liberdade de soberania monetária, de escolher o valor da sua moeda para poder ter as políticas monetárias para fazer face a diferentes situações que surgem, e surgem sempre. Perdeu a liberdade do orçamento, para decidir qual é o seu orçamento. E já agora, todas as regras da entrada do euro, que também falavam nestas restrições orçamentais, foram quebradas. Os analistas diziam que não podia haver uma união monetária sem uma união política, mas decidiram fazê-la primeiro. E por isso a união monetária deu no que deu. É um desastre. E depois falámos também na liberdade da soberania que foi perdida com o Tratado de Lisboa. Porque quando falamos em decisões que eram unânimes e agora são por maiorias, bem, existe um poder de veto que foi perdido. Para traduzir isto, uma coisa que toque nos cidadãos, que as pessoas pensam que a Europa está longe, não tem nada a ver, 70% das leis aplicadas nos países da União Europeia vêm de Bruxelas, e uma delas é o IVA para os pequenos agricultores, que foi falado na Madeira, e é falada também em todo o continente, porque obriga os pequenos agricultores a se coletarem para fins de IVA. E na Madeira diziam, bem, se uma diretiva europeia não tem nada a ver com gente, tem que ser aplicada porque são as normas europeias e tal. Mas foi uma diretiva do Conselho Europeu. Foi aprovada pelo Estado português, na Europa, e é aplicada cá. E quando se fala em economia, não são só números. Há uma economia social, que é o nosso tecido social, que também é muito importante manter uma unidade, uma coesão do tecido social. Não é só uma questão de arrecadar IVAs e arrecadar impostos. O mais importante para a nossa economia também é ter uma base sólida nas bases mesmo. Depois fala-se falando de facto na democracia europeia, que é uma coisa que me preocupa. Eu estive na Letónia com o meu grupo europeu um pouco antes da entrada do euro. Tinha havido duas sondagens, ambas esmagadoramente contra a entrada do euro. Mas o governo letão queria entrar no euro, porque traz vantagens para os políticos. E eu fui ver as votações dos eurodeputados portugueses sobre a entrada da Letónia no euro. PS, PSD, CDS a favor. Nós estamos a votar a favor de um país cuja população não quer entrar no euro, e nós estamos a votar a favor deles entrarem. Isso para nós também é um perigo se traduzir ao contrário.
estamos a decidir nós uma coisa que uma população de outro país não quer. Isso é terrível. Finalmente, a questão da saída do euro. Bem, como eu já falei, a entrada do euro foi uma coisa muito discutida, porque de facto não fazia sentido sem uma união política. Mas uma união política não era possível, porque os povos não queriam. E então fizeram a união política através do euro. Através de medidas que aparentemente só eram económicas, mas de facto eram totalmente políticas para chegar a esse objetivo de federalismo que ninguém queria e que está a ser rejeitado. Se calhar há muitos federalistas aqui. Bem, a saída do euro, claro, é um ponto muito sensível, mas eu acho que tem de ser estudado. Nós temos que saber quais são os números, quais são as possibilidades de sairmos do euro, termos essa informação na mão para termos poder de escolha, porque a vantagem de sairmos do euro são os mecanismos que nós recuperamos, os mecanismos de soberania monetária. Os custos, todos nós sabemos que são grandes, mas a permanência do euro ainda não sabemos quanto é que nos custa. As pessoas têm a ideia que sair do euro, voltamos ao escudo, vamos ficar todos pobres, uma moeda fraca. Mas essa pobreza já está a acontecer. Todos estão a perder poder de compra, até às vezes até 30%, que é o que disseram que era o valor que a moeda ia descer inicialmente. Bem, nós precisamos de saber os prós e os contras, não só da saída, mas também da permanência do euro. E, finalmente, nós precisamos também desses argumentos para ter uma posição fundamentada e forte em qualquer negociação que venha por aqui. Porque eu acredito que se o euro, o Portugal não arrebenta com o euro arrebenta com Portugal, o euro vai arrebentar para mim. E por isso temos que já ter toda a informação na mão para saber o que fazer. Muito obrigado. Eduardo, ainda tem 3 minutos.